que tem a ver com a CPI da Covid em São Paulo. Daqui a pouquinho a gente vai para Brasília, porque está numa pausa lá o depoimento da advogada que ajudou a organizar o dossiê da Prevent Senior. Mas a Prevent Senior atua muito fortemente em São Paulo e São Paulo também está investigando. Ontem você falou, né, Bruna, que tinha alguns parlamentares que já falavam que iam assinar o documento para a abertura da CPI. No fim do dia, isso se concretizou, né? Não é que deu certo? Deu A certo. gente não estava falando aqui ontem. Precisa de quanto? 32 deputados? Isso, foram 40. 40? É. Então já está resolvido. Vai ter a CPI? É, mais ou menos. O que a gente já sabe o número de assinaturas necessário para protocolar o processo foi atingido e o processo foi protocolado. Então, está no sistema da Câmara, da Assembleia. Hoje, de manhã, já tem uma publicação no Diário Oficial. O presidente da Alesp já fez a publicação desse, que é o projeto que cria a CPI. Disso para a CPI, de fato, ser criada, tem um passo. E aí são dois os motivos que eu vou explicar aqui. O primeiro para uma CPI ser instaurada, ela precisa ser avaliada por comissões. A Comissão de Constituição e Justiça, Finanças e Orçamentos, o presidente da casa, que é o deputado Carlão Pinhatari, e depois passar por uma votação em plenário. Esse é o primeiro trâmite. O segundo as assembleias legislativas só podem ter 5 CPIs por ano. Já tem 5 CPIs na Alesp. Pode ter uma sexta aí, numa CPI extraordinária? Pode, mas para que isso aconteça, uma outra resolução precisa ser votada, que altera um regime interno da Alesp. Esse pedido também dessa alteração foi protocolado ontem. Então, os dois estão protocolados e agora ambos precisam ser votados. Depois que tudo isso passar, e a tendência é que passe, aí sim a CPI será instaurada. E quando é que isso deve acontecer? Só na segunda quinzena de outubro também. O ouvinte da Rádio Bandeirantes sabe que não tem muita novidade aí, porque a gente trouxe essa informação ontem aqui no Bora Brasil e o deputado Carlão Pinhatari confirmou segunda quinzena de outubro. Eu acredito, pelo nosso regimento, que por volta do dia 15 de outubro ela esteja já sendo pautada no plenário. E como eu vejo um interesse enorme dos deputados da casa, eu não acredito em problemas disso. A sexta CPI será implantada desde que tenha 48 votos, sim, no plenário. Bom, vão ter 48 votos, né? Já foram 40 assinaturas só nessa movimentação para abrir esse pedido, né? Esse protocolo de inquérito da CPI. Então, vai dar certo, essa é a tendência, os deputados estão mobilizados para isso. Aqui a gente fala de uma CPI nos mesmos moldes da de Brasília, mas diferente, porque aqui tem um começo, um meio e fim, um objetivo. É uma CPI da Prevent Senior, não é para investigar outro problema da pandemia, outras eventuais denúncias. É essa denúncia específica ou essas denúncias, né? Porque hoje tivemos uma denúncia nova, então acaba que a cada dia tem saído aí uma novidade em relação à Prevent, mas essa CPI ela é exclusivamente dessa operadora de saúde. Então, quando falamos em Prevent Senior, temos uma semana movimentadíssima na CPI da pandemia em Brasília. Daqui a pouquinho vocês trazem os detalhes com a nossa reportagem de lá. Tem essa CPI da Alesp que eu trouxe aqui, serão 9 deputados. A gente ainda não tem os nomes de quem vai presidir a comissão, vice-presidente, o relator. O relator, a tendência é que seja o deputado Paulo Fiorilo do PT, que foi quem entrou com esse pedido, mas tudo isso vai ser definido só em outubro. E há uma terceira investigação ainda, que é liderada pelo Ministério Público, que ontem, inclusive, disse que a força-tarefa seria ainda aumentada, né? Fez umas modificações, mas 2 promotores foram incluídos no caso. E hoje cedo, o Procurador-Geral de Justiça, Mário Sarrubo, deu uma entrevista no Bora São Paulo, aqui da Band, e falou exatamente pro Joel da Atena. Ah, entendi. Conhece? Conheço. Ele conversou com o Joel hoje cedo e o Joel fez um questionamento, vejam só, que a gente conversou ontem aqui no Bora Brasil. Sim, coincidência. foi baseado no que a Ana colocou aqui ontem, que foi um ponto assim de destaque. Algo que tem que ser pensado daqui para frente quando você vai investigar uma empresa que emprega muitas pessoas ou que é de interesse de muitas pessoas. Como no caso da Prevent Senior, os assegurados. Há muitos assegurados que dependem desse plano de saúde, que não tem como correr para um outro plano de saúde.
Então você tem que investigar a empresa, punir os responsáveis por o caso, mas preservar a empresa para que ela, consequentemente, consiga continuar zelando dessas pessoas asseguradas. Vamos ouvir então a resposta dele. Os planos de saúde são importantes, então nós vamos ter que ter muita cautela, identificarmos quais foram os profissionais que agiram de forma equivocada, ainda que sejam dirigentes dessa empresa, uma vez punidos, eles devem ser trocados e a empresa, se possível, deve continuar. Essa é a nossa expectativa. Não há nada contra a empresa em si, contra os clientes. A gente até pede, não é hora de correria, de mudanças, nada disso. O que nós queremos é apurar quem agiu de forma ilícita e a empresa deve seguir seu rumo atendendo a população. Então é isso, sem correrias, a ideia é investigar esse caso especificamente. O mesmo deve acontecer na Alesp. Importante dizer, vários deputados têm falado, não é um movimento contra a Prevent Senior. A gente quer só investigar o que aconteceu, porque sim, a denúncia é muito grave. Então é isso que precisa ser esclarecido. O Ministério Público já recebeu parte dos documentos que foram obtidos na CPI da pandemia em Brasília em relação à Prevent Senior. Então parte desse material já está com o MP. E a CPI da pandemia, o senador Randolfo Rodrigues, que é o vice-presidente da comissão, diz que vai compartilhar esse material também com a Alesp, para que a Assembleia Legislativa de São Paulo também tenha parte ou completo, total, os documentos que até o momento estão sendo colhidos por lá, O MP tem parte disso só porque é uma investigação que ainda está em andamento, temos depoimentos importantes para essa semana, então aos poucos tudo isso deve chegar, tanto para o MP quanto para a Alesp. Então, a partir de agora, o que acontece na Assembleia Legislativa de São Paulo? Precisa aguardar. Todos esses documentos, como eu disse, vão passar por essas comissões, então são dias e dias de análise até a gente chegar nesse 15 de outubro, que é a data prevista, ao menos, para uma votação no plenário. E olha, vai ser muito material, porque daqui a pouquinho a nossa reportagem de Brasília vai falar com a gente sobre o depoimento que está acontecendo hoje, que para muitos é o mais importante dessa semana, que é a advogada que participou da elaboração do dossiê com as informações da Prevent Senior. Informações como, por exemplo, a ocultação de mortes provocadas pela Covid-19, pacientes que foram submetidos a tratamentos experimentais sem que tivessem conhecimento disso. E ela apresentou uma série de provas, apresentou diálogos, apresentou documentos internos da Prevent, mensagens de WhatsApp para grupos de profissionais com orientações de como os médicos deveriam proceder, afirmou que eles não tinham autonomia nenhuma, tinham que seguir o que o plano de saúde mandava. Então, assim, Bruna, vai ter material demais na mão aqui da Alesp, na mão aqui também dos deputados. E a Bruna Morato, ela representa pelo menos uma dúzia de médicos que atuavam na Prevent Senior. E ela coloca algumas coisas que precisam ser investigadas. Uma delas é de que o escritório dela teria sido invadido. Alguém invadiu o escritório dela para pegar algumas coisas e tentar, talvez, se esquivar ou desvencilhar de algumas provas, ocultar, apagar algumas provas importantes. É claro que tudo isso é muito sério, extremamente grave e precisa ser investigado de verdade, né, Bruna? E será, gente? Então, a CPI da pandemia, acho que aos poucos vai se encaminhando também para talvez um fim, lá em Brasília. Então, essa CPI aqui de São Paulo pode talvez ganhar até um pouco mais de força se a pandemia de Brasília terminar, porque aí temos... Para pensar, por que essa CPI ela é importante? A CPI de Brasília, ela depende do Aras, correto? Porque depois que os senadores fizerem o fechamento da CPI... Apresentarem o relatório final, né? Exatamente, eles vão apresentar para o Ministério Público, aí o Aras decide se segue com aquilo ou não. Se vira uma investigação de fato ou não. Algumas coisas podem ser travadas por motivos óbvios, por motivos políticos que estamos cansados de saber, né? Então, se alguma coisa for travada lá, alguma coisa importantíssima for travada lá, não necessariamente ela será travada aqui em São Paulo. Para pensar.
Por isso que é importante você ter essa investigação paralela também aqui em São Paulo. E os deputados aqui de São Paulo, né, eles têm o mesmo poder de uma CPI. Então, as pessoas vão ser chamadas para os depoimentos, pode ter quebra de sigilo, apoio, às vezes, ali da Polícia Civil para uma investigação um pouco maior, busca, apreensão. Então, várias pessoas podem ser chamadas, reconvocadas. Então, é o mesmo filme, mas numa outra vertente. E aqui em São Paulo, porque a sede da Prevent está em São Paulo. A maioria dos hospitais da Prevent aqui em São Paulo. Então, por isso também esse esforço dos deputados em tentar solucionar esse caso. O Bruninho,